Estamos de volta com Ver Mais e segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o autismo atinge 1 em cada 160 crianças no mundo. Só no Brasil são aproximadamente 2 milhões. Mesmo assim, o autismo ainda é visto pelas pessoas como um tabu. Nós vamos falar agora sobre o livro Talentos e Aptidões, um outro olhar sobre o autismo, escrito pelo neuropediatra Dr. Jaime Lin, sob a mentoria e orientação da professora e coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Autismo e Neurodesenvolvimento da Unesc, a doutora Sinara Gonçalves. E eu tenho a honra de recebê-los no estúdio, então deixa eu dar boa tarde aqui primeiro para a doutora Sinara. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Um prazer recebê-la. Prazer é todo meu estar aqui nesse espaço. Doutor Jaime também. Boa tarde, obrigado, um prazer. Comecei pelas damas, claro, né? Mas agora a pergunta é para o doutor, partindo do título Talentos e Aptidões, um outro olhar sobre o autismo. Qual a mensagem da sua obra? Sim, como bem disseste, o transtorno do espectro autista é uma condição cada vez mais comum e cada vez mais vista em nossa sociedade. Exato. E como a gente vê, é um espectro. Existem desde crianças que apresentam um quadro clínico muito grave, mas a gente precisa também estar ciente de que existem talentos e aptidões em todas as pessoas. E esse outro olhar que a gente tinha notado uma carência na literatura é o que a gente gostaria de trazer, né? Um olhar mais voltado para as aptidões e talentos, neurocientificamente como surgem esses talentos. Pois é, e eu queria então que você me explicasse, então, como é que surge, quais são essas aptidões, esses talentos todos, porque são, né? É interessante, né? Basicamente, acredita-se que, antigamente acreditava-se que cerca de 10% de todas as crianças com transtorno do espectro autista apresentavam algum talento excepcional. Hoje em dia, acredita-se que esses talentos devem ser muito mais comuns do que a gente imagina. Nossa. Basta a gente olhar, basta a gente procurar. E esses talentos estariam mais relacionados a algumas áreas específicas, como música, matemática, memória. E aí, isso é uma coisa que precisa ser estimulada, porque a partir desses talentos é possível que você atraia a atenção da criança para outras áreas e que ela possa aprender outros assuntos e outras aptidões. Agora, falando dessa questão desse olhar, eu pergunto aos dois, né? Começo pela Sinara, que não falou ainda. O que significa? Eu achei esse termo bem interessante, neurodiversidade, né? É algo, a gente fala tanto de diversidade, eu acho isso interessante. Eu queria que vocês explicassem pra gente. Então, esse termo neurodiversidade existe não só entre autistas, mas entre neurotípicos, né? Todos nós temos condições e características muito particulares, né? E voltando para a questão do livro, a gente acredita que, de fato, não só os 10% com super talentos, eles devem ter os seus talentos em ascensão, né? Mas todos os autistas, eles tem algum talento que deve ser descoberto e que deve ser utilizado, inclusive, no tratamento, né? Porque a partir do momento em que a criança descobre as suas facilidades, os seus gostos, né? Na vida e no dia a dia, isso motiva ela também para se colocar na sociedade. Exato. É porque quando eu li neurodiversidade, você vê, né? A gente fala tanto em diversidade, né? Em aceitação, colocar todos que eu já pensei logo que era uma forma, algum movimento que estava surgindo do ponto de vista desse, de unir. Todo mundo tem a sua característica, ninguém é diferente do outro, mas todos estão ali, né, doutor Jaime? Justamente, esse termo neurodiversidade, ele vem ao encontro dessa ideia, né, de ter diversos talentos, diversas aptidões, né, e mostrar que cada um de nós somos todos diferentes, mas que temos muito potencial. Nós estamos falando do livro, mas ele está aqui, né, na mesa, o pessoal pode ver, agora a gente está vendo aí, ó, Talentos e Aptidões, né, Jaime Lin, sob orientação, então, da doutora Sinara. Pergunta, o que há de avanço em termos de compreensão do autismo? Essa pergunta ela é dividida em vários aspectos, é uma pergunta bastante complexa, né? A gente tem visto cada vez mais estudos a respeito da parte clínica do transtorno do espectro autista, então desde estudos apontando que existem sintomas de transtorno do espectro autista na população em geral, como fazer diagnósticos em mulheres, que é diferente, como fazer diagnóstico na idade adulta, que é diferente. E também acho que vale a pena a gente falar do Laboratório de Pesquisa em Autismo e Neurodesenvolvimento, que é coordenado pela professora Sinara, aqui na Unesc, aqui na nossa cidade, né? E que lida com essa parte pré-clínica. A gente acaba estando na vanguarda, é isso, Sinara? Isso, então, o laboratório ele iniciou faz 2 anos, é bem bebê ainda, né? Mas é um centro de pesquisa importante aqui na universidade, como outros transtornos são pesquisados aqui com
uma qualidade internacional, né, de publicações internacionais. E o laboratório de autismo, então, a gente busca entender um pouco mais de mecanismos fisiopatológicos. Sim. O que acontece de diferente no cérebro de uns modelos que a gente usa, né, os modelos animais de autismo comparado Olha com só que interessante, os ratos. Gente. Coisa nossa, ciência nossa, gente, que você vê aqui no programa, no Ver Mais. Esse espaço é para isso. A gente tem perguntas sobre o assunto, Nazaré. Boa tarde, galera do Ver Mais. Sou a Nazaré de Criciúma. Esse é meu amado neto Miguel. Ele é autista muito inteligente, nossa paixão. Gostaria de saber o porquê de encontrar tantas dificuldades e tratamentos pedagogos para as nossas crianças autistas. Esse é um dos grandes desafios quando a gente fala em transtorno do espectro autista. Infelizmente, no Brasil, apesar da importância do diagnóstico precoce, a média de tempo para se chegar no diagnóstico é entre 5 e 8 anos, porque existe uma escassez de profissionais capacitados para atendimento. É difícil pelo SUS a gente conseguir as consultas e, como ela bem disse, é difícil também ter equipes interdisciplinares especializadas no tratamento da criança com autismo para lidar do ponto de vista pedagógico, psicológico, fonoaudiológico, à disposição da população em geral. Esse quadro seria o único, um dos principais tabus que ainda são enfrentados para as pessoas que vivenciam o autismo? Sim, as dificuldades são várias, né? Desde o estigma, né? Desde do preconceito. Então, muitos familiares se deparam com a situação de que a criança dentro do espectro apresenta alterações comportamentais e são tidas como mal educadas, mal criadas ou que não são bem educados pelos pais. A falta de apoio e suporte, assim, do ponto de vista interdisciplinar e de acesso às terapias e dificuldade também em encontrar tratamentos adequados, né? Esses avanços que são estudados, né, com o seu livro, né, o pessoal pode ver aí mais um pouquinho aí o livro, mas esses avanços que vocês têm produzido, esse conhecimento produzido aqui na nossa região, até com um livro do Dr. Jaime Lin, ele, em quanto tempo, por exemplo, aquilo que é produzido na Unesc pode surtir já um resultado? Vocês já têm um período, assim, no que diz respeito a essa produção de conhecimento? Então, a pesquisa, a ciência, ela é realizada de duas maneiras, assim, né? Na verdade, é muito mais complexo, mas assim, a gente aqui na Unesc, a gente faz pesquisa do tipo pré-clínica e clínica. A pesquisa pré-clínica é aquela realizada em modelos animais, né? E células e tudo mais. Então, esse tipo de pesquisa, geralmente, ela fundamenta as pesquisas lá da frente, que vão gerar o conhecimento palpável que a população utiliza, né? E a pesquisa clínica, ela, muitas vezes, a sociedade consegue entender e interpretar melhor, porque é realizado interpretações diretas com pacientes, né? Melhoras obtidas diretamente com o paciente. Então, é muito relativo, muito relativo, né? O conhecimento pesquisa, né? É pesquisa, Então, a gente viu, né, para fazer vacina, a média, geralmente era 10 anos, agora a gente conseguiu. Mas é muito legal a gente saber que isso está acontecendo aqui. E de mostrar, né, que a gente, por exemplo, você de casa, né, que tem essa vivência do autismo, tem essa oportunidade também de estar conhecendo esse conhecimento aqui, através de um livro, né, produzido pelo Dr. Jaime, sob orientação da Sinara. E tem como as pessoas lerem? Como é que faz para ter acesso ao seu livro, Dr. Jaime? A gente gostaria até de chamar a atenção do laboratório, que uma das premissas do laboratório é tentar trazer as informações que a gente adquire no laboratório para a população e para a comunidade como uma forma de devolver todo o apoio, todo o suporte. Esse livro é um produto, né, de conhecimento que a gente tenta trazer para a sociedade. Pode ser adquirido no site da própria editora, que é aeditora.com.br, e no próprio site da Amazon, que as pessoas acho que conhecem com mais facilidade. Legal. E o pessoal pode ver depois a nossa entrevista na página do Ver Mais, no ND+, e vai conseguir pegar as informações, porque vale a pena. Doutor Jaime, uma outra oportunidade, eu quero a sua presença também dos dois aqui para falar sobre o autismo. A gente vê que a nossa audiência precisa, né, de bastante informações. Agradecemos a presença dos dois e voltem sempre. Parabéns. Muito obrigado. A gente que agradece. E eu agradeço o exemplar também. Gente, legal, né?